Eu saúdo a igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa estar aqui com os irmãos. Eu agradeço ao Senhor Deus por me dar essa oportunidade, também ao reverendo Fernando pela confiança de estar aqui com os irmãos, louvando e engrandecendo ao Senhor e também tendo a responsabilidade de trazer a mensagem. Meu nome é Sérgio Cardoso, me acompanham minha esposa com os meus dois filhos, Raquel, minha esposa, Maria Isabel, e um bebê que está no ventre, está vindo. Então já tenho dois filhos, graças a Deus. Minha sogra, meu cunhado com a sua família, seus dois filhos estão aqui comigo, também me acompanham. Irmãos, eu estive aqui da última vez em julho de 2019, quando eu voltava do seminário para plantar a igreja aqui em João Pessoa, no bairro do Castelo Branco, e aprove o Senhor, com a pandemia, edificar a sua igreja, balançar a sua igreja. Então, naquele momento, eu estive aqui, as portas se fecharam com a pandemia. Eu fui para os Estados Unidos e ali eu fui ordenado pela Igreja Reformada e hoje tenho o privilégio de estar com os irmãos aqui para ministrar a palavra. Nós vamos ler a palavra do Senhor, mas antes disso precisamos pedir ao Senhor a sua graça, pelo Espírito Santo, pela iluminação, ao pregador e aos corações que vão ouvir a palavra. Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, aqui está o teu povo. O Senhor sonda cada coração nesta noite. Senhor, eu peço que o teu Santo Espírito haja, Senhor, em cada um dos corações presentes, para que, Senhor, a tua palavra gere o ardor da transformação da mente para a transformação de uma vida a glorificar o teu santo nome. É isso que eu te peço na leitura e na ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pedir aos irmãos que abram em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Nós faremos a leitura de todo o capítulo, porém eu vou focar em apenas em alguns versículos para trazer a mensagem. Êxodo, capítulo 33. Todo o capítulo. Esta é a palavra do Senhor. Ouvi atentamente a palavra do Senhor. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes: Faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de me enviar comigo. Contudo,
Disseste: conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verás a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém. Mantenha aí a sua Bíblia aberta no capítulo 33, porque haveremos de voltar nos versículos. Irmãos, essa passagem, esse capítulo todo, tem dois grandes temas maravilhosos para a igreja. Diz a respeito da presença de Deus e da glória de Deus. Hoje falaremos a respeito somente da presença de Deus. E com o tema da minha pregação é que você precisa de andar na presença de Deus. Então, alguns poderiam olhar para mim e falar: mas Sérgio, como assim andar na presença de Deus? Nós sabemos que Deus é onisciente, Ele está em todos os lugares, não há 1 milímetro no universo onde Deus não esteja. Como eu não posso estar na presença ou andar na presença de Deus? É exatamente a respeito da presença específica do que eu vou pregar hoje. Não é essa presença com Deus pela sua soberania, como a nossa fé reformada diz, que pela soberania de Deus, Deus governa e rege todas as coisas. Então não há nenhuma limitação de espaço ou tempo. Homens vivos ou mortos estão na presença de Deus. Mas a presença que esse capítulo apresenta para nós é a presença que faz menção à vida espiritual de comunhão com Deus. Então, nesse sentido, o ímpio pode estar na presença de Deus, o que não crê em Deus ou em Cristo, não professa, está na presença porque Deus o vê, mas ele não tem comunhão, não tem vida espiritual com Deus. E é a respeito desta vida que nós vamos falar hoje, da vida espiritual, do relacionamento com Deus. Ora, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque quando Cristo morre na cruz, o véu é rasgado de cima a baixo e agora nós temos acesso ao trono da graça. Como diz em Hebreus capítulo 4, vai dizer assim: entramos com confiança diante do trono da graça para recebermos misericórdia. Porque Cristo abriu e agora você e eu temos acesso ao Pai, ao Criador dos céus e da terra. Nós temos acesso para ter um relacionamento íntimo e pessoal. De tal forma que esse relacionamento vai nos fazer resplandecer a glória de Deus, como Moisés subiu no monte e quando ele desce, ele resplandece a glória de Deus na sua face. Isso também é presente para nós hoje, porque como fala em Coríntios 2, capítulo 3, fala assim: se na velha aliança o rosto de Moisés resplandeceu, quanto mais agora em nós. Porque o Evangelho é algo vivo e poderoso. Isso tem que ser contagiante, fazer parte na nossa vida, no relacionamento, como fruto do relacionamento da vida espiritual que temos com Deus por meio de Cristo Jesus.
É bem verdade que essa comunhão pode ser afetada. O crente, nós vamos ver isso na Bíblia, que pessoas momentaneamente perderam a comunhão. É o que esse texto do capítulo 33 vai dizer. A nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro é ter essa vida, essa comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus. E esse texto vai tratar a respeito disso. No Velho Testamento nós temos exemplos disso, nós vamos tratar a respeito disso mais adiante. Então, é possível que um cristão, sendo nascido de novo, teve verdadeiro arrependimento e conversão, tenha o Espírito Santo de Deus, tenha tido experiências com Deus, cresceu na graça e na verdade, mas em algum momento, em algum ponto da sua caminhada cristã, ele se desapercebeu. Vemos isso, por exemplo, com Salomão. Um homem sábio, cheio de poder, e aquele mesmo homem que criou o templo, o grande templo em Israel, foi o mesmo homem que criou o templo para outros deuses. Não há cristão que está livre de perder essa comunhão. E é por isso que a minha mensagem hoje para você é que você precisa andar na presença de Deus. Isso não é uma ideia, isso é a promessa, porque você está dentro da aliança de Deus. Isso não é uma obrigação, isso faz parte do chamado de Deus, quando Paulo fala em Colossenses que vocês devem andar dignos conforme a vossa vocação. Em andar com Deus, ter experiência com Deus e refletir isso na vida com Deus, em todos os âmbitos da vida que você tem com o Senhor Jesus. Então nós vamos voltar para o texto, em Êxodo capítulo 33, e nós vamos ver 3 coisas que realmente afetam isso. Quer dizer, o que nos faz perder a presença de Deus? Pessoas jovens no Evangelho ou pessoas mais idôneas, com muito tempo, correm o risco, como nós acabamos de ver com Salomão. O que nos faz perder a presença de Deus? A segunda coisa que nós veremos é o que nos faz permanecer na presença de Deus. E a terceira coisa que veremos é qual é a consequência que a palavra nos promete e nos dá por permanecermos na presença de Deus. Acompanhe comigo, então. Nós vamos ler os versos 1 a 3, novamente, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o teu povo, para que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo de diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heveteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Irmãos, antes de entrar especificamente na primeira resposta, o que nos faz perder a comunhão com Deus, é necessário dar um breve resumo, uma contextualização dessa passagem, ou também do texto do livro de Êxodo. No livro de Êxodo, de maneira geral, Deus tira o povo da terra do Egito, manda 10 pragas, abre o Mar Vermelho, vem com a coluna de nuvem durante o dia, na saída do povo do Egito, coluna de fogo durante a noite. Então conduz o povo no deserto para um lugar específico, no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus vem e desce no monte. Então há trovões, relâmpagos, trombeta, o monte treme por causa da presença de Deus. E dali Deus dá os 10 mandamentos. O povo ouve, estremece e fala para Moisés: Moisés, fala tu com o Senhor, porque morreríamos nós. Então Moisés sobe pela primeira vez, essa ainda é a primeira vez que Moisés está subindo, porque depois desse contexto aqui, ele vai subir a segunda. Moisés sobe e está lá por 40 dias na presença do Senhor. Durante esses 40 dias, no capítulo 32, o povo fica impaciente.
E então eles viram para Arão e diz: não sabemos qual é o fim daquele que nos tirou da terra do Egito, faze-nos deuses para que nos guie. Então Arão disse ao povo: me dê argolas, braceletes de ouro. Então foi lá, jogou no fogo e, segundo Arão, saiu um bezerro. E Arão proclamou uma festa no dia seguinte. Então no dia seguinte estava lá o povo sacrificando, comendo, bebendo e se alegrando. Esse se alegrar sempre quando, não deixa claro no capítulo 32, mas todas as vezes que há sacrifícios a ídolos no Velho Testamento, existe também a conexão da idolatria e da orgia, da imoralidade sexual. Isso a gente vê também em Apocalipse, né? No capítulo 2 e 3, das igrejas se corrompendo. Sempre a idolatria anda junto, a idolatria com a perversão sexual. Então está lá o povo corrompendo, saindo da presença de Deus. Então lá no monte, Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, desce, porque rapidamente o povo saiu da minha presença. E deixa-me então agora, e eu decido que eu vou consumir esse povo de te fazer uma nova geração. Moisés, que está na presença de Deus, fala: ah, Senhor, o que dirão os povos da terra? Que tu tiraste este povo do Egito para matar no deserto? Senhor, eu clamo ao Senhor, não faças isso, por amor do teu nome. O Senhor também responde positivamente à intercessão de Moisés e decide não consumir o povo. E então Moisés desce com Josué. Quando estão descendo, Josué fala: estou ouvindo alaridos de festa, de vitória. Então quando Moisés vê o povo, quando ele vê realmente o que o povo está fazendo, a ira sobe, ele lança as tábuas da lei, se quebram, e então ele pega o bezerro, desfaz o bezerro, mistura na água e dá para o povo beber, repreendendo o povo, chamando a atenção do povo. Mas ainda havia aqueles que, mesmo com a repreensão de Moisés, permaneceram fazendo a perversão diante dos olhos de Deus. Então Moisés vira e torna: quem é pelo Senhor? Os levitas se ajuntam e falam: pega a espada e cada um mate ao seu irmão, ao seu vizinho, ao seu filho que está nessa rebeldia. E foram mortos ali 3.000 pessoas. No dia seguinte, Moisés sobe de novo diante do Senhor e fala: Senhor, o povo tem pecado, perdoa. Então o Senhor disse: eu perdoo o pecado do povo, mas a minha presença não vai com eles. Eu vou dar um anjo vai conduzir eles. Esse é o contexto do capítulo que nós vamos falar agora. Então entra no capítulo 33, quando novamente Deus diz: olha, eu enviarei um anjo, eu vou dar a terra prometida, porque eu sou fiel. A promessa que eu fiz para Abraão, Isaac e Jacó, eu vou cumprir, mas o povo não irá comigo, eu vou mandar o anjo. Eles vão ter a promessa da terra que mana leite e mel, mas a minha presença não vai. E Deus dá a razão. Por que ele não vai? No versículo 3, ele diz claramente qual é a razão, porque ele não vai com o povo. No versículo 3 diz assim, versículo 3, sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. E este é o meu primeiro ponto. O que nos tira da presença do Senhor é a dureza do coração. É um povo que não se deixa ser trabalhado pela palavra e pela liderança que o Senhor coloca, e o povo se endurece. E num endurecimento comete pecado contra o Senhor. O que significa a dureza, a dura cerviz, aqui nesse texto? Então, entra o contexto que eu falei do capítulo 32. A característica da dureza de coração é um coração que é impaciente da forma como Deus age na sua vida. O povo estava impaciente, não estava gostando do tempo, o prazo que Moisés estava, lá 40 dias. O povo estava, a segunda característica é descontentamento. Estou descontente da forma como Deus tem agido na minha vida. Eu não quero dessa forma, eu acho que eu quero movimento. Nós estamos muito tempo aqui parados. Vamos mover. Faça outros ídolos para que a gente possa mover. Eu quero algo novo. Eu quero algo novo de Deus. Já ouviu falar isso em alguma igreja? Deus vai te dar algo novo.
Então isso descontentamento do coração do povo faz que eles querem algo novo, um movimento. Eles querem não existe um contentamento, uma satisfação nas coisas de Deus. A outra coisa é a ingratidão, porque até ali o povo tinha sido abençoado grandemente. Estavam escravos no Egito, foram libertados. Deus mandou 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, estava dando a provisão do deserto, da água, do maná, do pão, a cobertura da nuvem de dia e de noite, e o povo simplesmente se torna ingrato. Ao sair, o povo despojou a terra do Egito, saiu com muitos bens, muitos atavios que vinham dos egípcios, que Deus permitiu que eles despojassem o povo egípcio. Não saiu com uma mão na frente e outra atrás, saiu com recursos. Deus havia abençoado grandemente o povo, mas o povo tinha uma ingratidão ao Senhor. Também o povo não confiava na palavra de Deus. O que Deus tinha orientado até ali, tinha acabado de dar os 10 mandamentos, mas o povo simplesmente fechou os olhos e o ouvido, não confiava no Senhor. E aí eles avançaram no pecado, e quando o homem entra no pecado, o seu coração embrutece, endurece, e mesmo depois de ouvir uma repreensão do Senhor, como nós acabamos de ver no contexto, eles ignoraram a repreensão de Moisés. A dura cerviz estão caracterizados nesse ponto. A pessoa se torna bruta. Quando a pessoa vai falar do pecado, ela não, se defende. Não quero ouvir. Sai da igreja. Fica enfurecido. Esse é um coração endurecido, uma dura cerviz. É isso que significa. Irmãos, e é nisso, e exatamente nisso, que eu e você estamos sujeitos. Não há uma pessoa aqui nessa igreja, em João Pessoa, no Brasil, no mundo, que não, mesmo depois de conhecer, porque esse texto é para a igreja, não é para ímpio, é para a igreja, para o povo de Deus. Essa história é a nossa história. Não existe um homem que não esteja sujeito a cair na dureza do coração. Para aqueles que têm mais experiência, a dureza pode vir de diferentes maneiras, porque tem muito tempo na igreja, porque já conhece a palavra, porque já tem vivência. Os mais jovens também, porque ainda não conhecem, rapidamente se encantam com os encantos da vida e se deixam endurecer, querem algo novo, envolvido por falsas doutrinas, quer buscar o diferente de Deus e se torna duro no coração por causa de um mau discipulado, de um mau ensino. Então, tanto novos como os mais experientes, todos, sem exceção, correm o risco de ter o seu coração endurecido. Mas permanecer com a aparência de crente. Quando Jesus está para ser crucificado, ele vem do monte de oração, que ele está descendo, vai para Jerusalém, ele vê uma figueira, estava cheio de folhas. Então, se aproximando, não via fruto. Muitos crentes hoje podem estar exatamente nesta condição. Parece crente, fala como crente, se veste como crente, anda, mas não tem a vida espiritual da comunhão com Deus e não produz fruto. Mas nessa situação, o endurecimento do pecado, na nossa dureza de serviço, nos faz sempre estar se protegendo, arranjando desculpa para os nossos pecados. Então o pecado, ele vai tirando a tua comunhão com o Senhor. Você se acomoda com o formato de vir na igreja, dá o dízimo, você faz o ritual, o método da igreja. Nós temos uma igreja reformada, uma teologia reformada, então eu estou contente, e ali se acomoda com o simples dia a dia da prática da fé, mas sem a vida da fé.
E o pecado vai penetrando, vai corroendo, porque o pecado vai enraizando, como a falta de perdão, que vai criando raízes, e a pessoa vai ficando insensível à palavra de Deus. Vem na igreja e ele não muda, não transforma, não resplandece, não tem sede de Deus, não tem fome de Deus. Então, ele não ora, ele não tem misericórdia pelos próximos, a sua vida se torna árida, seca. Mas sempre na defensiva, com o formato do que a religião pode proporcionar. Esse é o estado de um coração de dura serviço. Então Deus prossegue e fala assim no versículo 5 para Moisés: portanto, o Senhor tinha dito a Moisés, disse aos filhos de Israel: és um povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então Deus conclama a Moisés a dizer ao povo: tira os atavios, para saber o que hei de fazer. O que Deus estava dizendo para o povo? Se humilha na minha presença. Mas Sérgio, qual é a relação disso? Não está claro no texto. Bem, então deixa eu explicar o que significa os atavios. Os atavios, como eu disse para vocês, são os despojos que o povo tinha tirado do Egito, são as coisas, os brincos, braceletes e outros tipos de atavios, como vestimenta, turbantes, coisas que davam prazer, alegria. No original, essa palavra está muito relacionada ao Éden, lugar de prazer. Quer dizer, Deus sempre nos dá um ambiente, nos proporciona as condições de alegria e satisfação pelas suas dádivas. Deus sempre nos abençoou o seu povo ricamente. A questão é, quando nós usamos as bênçãos de Deus e fazemos delas um ídolo para nós. Foi exatamente isso que o povo fez. A bênção que era dos despojos, do brinco, que era o ouro, que era o mais precioso, eles usaram daquilo para fazer um bezerro de ouro. Então, quando Deus está dizendo assim, olha, tira os atavios, Deus está dizendo assim, aquilo que te traz alegria, aquilo que te faz satisfeito, aquilo que te faz autoconfiante, aquilo que te traz satisfação, aquilo que você realmente tem alegria e prazer, tira os atavios. Se quebrante na minha presença. Por isso, no Novo Testamento, quando fala do jejum, o jejum é um ato de quebrantamento. Você está tirando, você está se privando do alimento para buscar o Senhor. É como se fosse, não é um atavio, mas é uma atitude de quebrantamento. Quando você tira, você coloca a parte, desprioriza para se colocar em buscar ao Senhor. É por isso que Deus está pedindo para o povo tirar os atavios. Para ver como que ele responderia. Então, nessa primeira parte desse texto, nós vimos que a dura cerviz, o endurecimento do coração, faz com que percamos a presença de Deus e deixemos de andar na presença de Deus. E isso porque nós somos tentados, e Deus testa os corações com as bênçãos que Ele nos dá, de não usarmos as suas dádivas para levantar ídolos na nossa vida. Então, quais seriam os nossos atavios hoje? Um pastor, o seu ministério, sua posição no púlpito, sua igreja? O presbítero, o status, o diácono, o status? Os irmãos, eu sou da igreja reformada. Alguns podem ser a profissão, eu sou o promotor, eu sou o gerente, enfim, o homem vai ter N situações da sua postura, do seu sucesso fora, pelas bênçãos que Deus dá, da faculdade, do emprego, do carro, da esposa, do filho, da filha. Nós sabemos que o nosso coração, ele é inclinado para se elevar, para se gloriar naquilo que nós temos. São as coisas que nos fazem perder a prioridade de Deus pelas coisas que realmente te satisfaz e te traz alegria.
Então, se você tem alegria e prazer em alguma coisa, aquilo vai te demandar o seu tempo. Porque aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, você tem prazer. Se é filho, vai ser o filho, vai ser aquela coisa. Se é um emprego, não há problema de ter as coisas que Deus nos dá. Não há problema. Mas quando as coisas se tornam um obstáculo para que você tenha comunhão com Deus, para que você esteja andando com Deus, na presença de Deus, então aquilo se torna um ídolo. E paulatinamente, não pense que vai ser uma coisa do dia para a noite. Não. Quando Salomão cria o templo, que o Senhor fala com ele, ele cria o templo, não foi de uma noite para o dia que ele simplesmente se corrompeu. Foi com o tempo, foi devagar, até o ponto que vai corrompendo, e quando você se vê, você já está totalmente mergulhado, sem a vida de Deus e só fazendo a sua vida prática religiosa, sem a presença de Deus, sem a vida de Deus. É esse o ponto da primeira parte da nossa pregação, a dura cerviz do coração, a qual todos nós estamos sujeitos, nos faz perder a comunhão. Por isso que em Éfeso, da igreja de Éfeso, ele fala, olha, veja as suas boas obras, veja a sua doutrina, veja o que é contra isso, contra aquilo, porém, perdeste o primeiro amor. Perceba que naquela igreja, se você chegasse naquela igreja de Éfeso, você diria, meu Deus, que igreja! Nós estamos longe dessa igreja, tem obras, tem uma boa teologia, tem uma boa apologia, defesa da fé. Porém, quando Deus olha no íntimo do coração do povo, fala, você perdeu o primeiro amor. Na igreja de Laodiceia não é diferente. Você se diz rico, abastado, eis que te digo, você é pobre, cego e nu, aconselho-te que compre ouro, azeite novo de mim. Uma aparência de grandiosidade, as pessoas se gloriam por aquilo que Deus tem dado para elas, mas não é isso que testifica que você é abençoado. Não são as coisas de Deus que testificam que você é abençoado, mas é a presença de Deus no qual você está continuamente. E é nisso que é o chamado para você hoje. Você é chamado para andar na presença de Deus, porque esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar, não é outro lugar. Então, quando Deus fala dos atavios, Ele vai avançar, e Moisés, que é um homem quebrantado de coração, ele vai então buscar ao Senhor. Nós vamos ver isso nos versículos 8 e 9. No versículo 7, desculpa. O versículo 7 diz assim, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Moisés, diferente do povo, o povo estava de dura serviço. Moisés tinha um coração contristado. E aqui é o meu segundo ponto. Se a dura cerviz nos tira da presença de Deus, nos evita estar na presença de Deus, um coração contrito nos faz ir à direção de Deus, à presença de Deus e se manter na presença de Deus. Então, quando nós olhamos para Moisés, a atitude de Moisés, nós vamos ver que quando ele sai, ele vai falar no versículo que ele colocou a tenda da congregação fora, porque a presença de Deus, Deus Santo, não podia estar no meio do povo mais. Imagine isso, irmãos. Todo o desígnio de Deus no Velho Testamento, com a libertação do povo, era estar no meio do seu povo. Depois Deus vai dar o modelo de como criar a tenda, e a tenda era colocada no centro, e todas as tribos distribuídas proporcionalmente à volta, para que Deus estivesse no meio do seu povo, com o seu povo. E Levíticos é o livro que Deus vai regulamentar, gerenciar o pecado do povo, para que mesmo que o povo no estado de pecado e continuando pecando, tenha os sacrifícios pelo qual eles mantêm o seu relacionamento com Deus.
Deus no meio do povo, que nada mais é o Evangelho. Deus Emanuel, Cristo conosco, o Deus Emanuel, Jesus se fez carne, aleluia, e habitou entre nós. O desejo de Deus é esse. E depois, quando ele fala assim, olha, se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Jesus morre, ressuscita, ascende aos céus e manda o Espírito Santo para que o Espírito Santo esteja no meio do seu povo, habitando em você. A terceira pessoa da Trindade. O desejo de Deus é estar com o seu povo. Então, nesse momento, Moisés não podia armar a tenda no meio da congregação, colocava fora. E ele saía para fora. Nós aprendemos com Moisés que um coração contrito é um coração que se consagra. Às vezes você olha para o redor e fala assim, meu Deus, eu vejo problema aqui, problema ali. Você não se envolve. Você se consagra, você se coloca à parte para poder buscar o Senhor. Porque se você se deixar se envolver com a situação da idolatria, do pecado do povo, você fica reclamando, você fica falando mal, você fica indignado. E essa não é a forma de um coração contrito. Um coração contrito se separa para ir para buscar ao Senhor. No versículo 8, vai dizer assim, quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvens e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Um coração contrito, um coração que reconhece a sua dependência, fala, se eu não buscar o Senhor, eu vou ser um coração de dura serviço, eu vou me consagrar. E a vida de um cristão de um coração contrito é uma vida que se consagra e ora. Se consagra e ora. A vida com Deus, sim, sem dúvida nenhuma, é desprender tempo com a sua palavra. Mas também é com o seu Espírito. Porque a palavra de Deus sem o Espírito de Deus, meus irmãos, somos os piores dos crentes. Usamos as palavras para condenar. Deus, desça fogo, que nem Pedro. Senhor, o Senhor não quer orar para descer fogo? A gente se torna assim, cruel. A palavra de Deus tem que andar em paralelo, em conjunto, com uma vida de oração. Por isso que os apóstolos disse, olha, nós para poder ministrar ao povo, nós precisamos dedicar a palavra e a oração, o ministério da palavra e da oração. Mas isso não é só para os apóstolos, isso não é só para o pastor, isso é para o crente. Você foi liberto das trevas para ter uma vida com Deus por meio de Jesus Cristo. Ter uma nova mente, um novo desejo, novo falar, novo pensar, resplandecer a glória de Deus pela graça e glória que o Espírito Santo testifica no seu coração. Isso é para você e para mim. Mas na realidade, quando nós olhamos os cultos de oração das igrejas, são os cultos mais pouco frequentados. Por quê, irmãos? Porque nós somos de dura serviço. Porque coisas têm tomado prioridade nas nossas vidas. Hoje o evangelho tem que ser fácil. Então, pastor, coloca um YouTube aí, a gente fica em casa. Não existe mais o desapego, o entendimento que você tem que negar a você mesmo. O entendimento que o evangelho é por força, no poder do Espírito, na oração. Não é estratégia humana, não é formas humanas, mas é pelo mover do Espírito Santo, no entendimento da palavra. Eu preciso orar. Eu preciso estar no pés do Senhor. João capítulo 15 vai falar assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Nada. Por isso que a vida das pessoas, os irmãos, ficam travadas. São bons crentes, mas conservam os seus pecados. E suas vidas são travadas, a coisa não anda, o negócio fica difícil, e é na família, no trabalho, e aquilo vai acumulando. E Deus vai permitindo. Sabe por quê? Para te fazer lembrar
o caminho que você aprendeu. Se você é crente, você sabe que o caminho é a oração. Como é que você veio ao arrependimento? Quando você confessou o Senhor. Sua situação era drástica. Você ia para o inferno. E você se prostrou e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. E Ele te atendeu. É te lembrar aquilo que Ele já ensinou para você. Aí quando você lembra, você fala: Senhor, eu preciso me humilhar. Aí você se consagra. Aí você vai orar. Alguns poderiam dizer: mas eu oro todos os dias. Evangelizando um rapaz dos Estados Unidos, ele disse para mim: eu oro 3 vezes ao dia. Antes de almoçar, antes de jantar e antes de dormir. Meus irmãos, se essa é a sua oração, você não tem vida de oração. Oração é um tempo com Deus. E não é um tempo isolado, sozinho. É um tempo também sozinho, o seu com Deus, mas também com a igreja. Você não é um só. Você precisa dos irmãos para edificar juntos. Precisamos orar juntos. Moisés orava, um coração contrito, ora, reconhece a dependência, que se eu vacilar, eu vou ser um homem de dura serviço. Eu preciso estar na presença de Deus. Versículo 11. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer que fala a seu amigo. Meus irmãos, está aqui uma das mais gloriosas certezas que você pode ter. Que quando você se consagra e fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu vou Te buscar. O Senhor vai falar com você. Porque Ele te chamou. Ele fez toda a obra em Cristo Jesus. Toda a grandiosa obra em Cristo Jesus. Para que você tivesse acesso a Ele. Você fosse direto ao Pai. E quando você entende isso, você vai ao Pai. Você pode ter a certeza que o Senhor falará contigo. Doces palavras. Dizendo: meu filho, você lembra aquilo que você fez? Se o pastor às vezes falar: você está no pecado, você não quer ouvir não, você se defende. Mas quando o Espírito Santo falar com você, você no mesmo momento se quebranta ainda mais. O Senhor falará para você. O que nós vamos ver a seguir, não vou antecipar, mas falará coisas inimagináveis, que são as insondáveis riquezas de Cristo. Porque o maior valor, o maior tesouro que nós temos não é o que o Senhor dá para nós, mas é Ele mesmo, é a comunhão com Ele. Em Salmos 25:14 vai dizer assim, que a intimidade do Senhor são para os que o temem e dá a conhecer da sua aliança. O Senhor começa a falar da sua palavra, coisas que você lê e fala assim: meu Deus, eu nunca vi isso. O Senhor vai mostrar, o Espírito Santo vai ministrar. E aqui eu não estou dizendo em experiências espirituais que as pessoas ouvem audivelmente, como alguns pastores fazem no púlpito. Deus está falando aqui comigo agora. Não é isso que eu estou falando. É a ministração do Espírito Santo pela palavra. Você se torna sensível. Aí quando você vem na igreja e você está quebrantado, aí você ouve a palavra de Deus. Você ouve o Senhor falando com você. Quando você está lendo a palavra, o Espírito Santo ministra a palavra para você. Porque você está quebrantado. O nosso tesouro é ter essa alegria de ouvir Deus falar com você. Ministrar no seu espírito. Esclarecer a palavra, mostrar o seu pecado. Ele é o nosso tesouro. Intimidade com Deus. Aí, meu irmão, depois desta vida de consagração, oração e de estar com comunhão com Deus, aonde quer que você vai, é bênção. Você vai ser bênção no casamento, você vai ser bênção como filho, como pai, você vai ser um bênção no trabalho, você vai proclamar o Evangelho, você vai resplandecer a glória de Deus. Por quê? O vigor do Espírito Santo em você. Não é mecânico, sabe? Eu também sou crente, dá um panfletezinho, mas quando vira as costas, está falando mal, dá um testemunho. Mas como é que eu vou ser crente, né? Eu vejo eu falar uma coisa, daqui a pouco a vida dele é outra. Mas quando você está com Deus, você vai exalar o perfume, bom perfume de Cristo. Vai ser contagiante, porque não é você, não sou eu.
É o tesouro que está em nós, na comunhão com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, é um coração contrito que nos leva à presença de Deus. Muitas vezes nosso coração não está muito contrito não, mas se você entende, se você crê na promessa, não é emocional, eu preciso agora me abater, agora eu preciso ficar sem força por causa que eu estou jejuando, eu preciso aparecer que eu estou triste. Não é isso. Contrição é um estado de espírito, entender que você é mau, é pó. Se você bater aqui a cabeça na quina de alguma coisa, você em 24 horas você está debaixo da terra. Você não tem do que se orgulhar, atavio nenhum vai te trazer alegria. É a presença. Quando você entende isso, você fala assim, eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Eu não estou muito contrito não, mas eu sei que esse é o caminho. E o Senhor fala, vem. Salmos 27 fala assim, busca a minha face. E o salmista responde, a tua face buscarei. Quando o salmista vê os exércitos em torno dele, ele fala, meu Deus, ele fala assim, o Senhor é minha luz, é minha salvação, de quem temerei? E ele vê o exército e a situação catastrófica. O que ele ora? Senhor, me livra do exército, me livra da morte? Não. Uma coisa pedi e a buscarei, para que eu possa habitar na casa do Senhor, ver a sua beleza e aprender e a meditar na sua lei. Esse é você. Esse é o nascido de Deus, é o que tem o Espírito Santo de Deus. Às vezes os poços rotos, muita pedra no coração, na mente, muita internet, muito vídeo do YouTube, um pastor diz isso, outro diz isso, você viu 1000 séries e você está confuso. Aí você fica indiferente. Mas uma vez que a sua mente é iluminada pela comunhão com o Senhor, você entende que a contrição não é um período, um dia de arrependimento que você tem, mas é uma vida, faz parte de quem você é, ser como Cristo. E é isso que o Senhor chama você para a contrição. Agora nós vamos falar a respeito da consequência. Nós já vimos tamanha glória no que nós já vimos até aqui, mas ainda tem mais, e ainda tem muito mais que eu não vou pregar sobre a glória do Senhor. Mas no próximo, nós vimos sobre a respeito da dura serviço que nos aparta, nos restringe com relação à presença, a andar com Deus. Depois nós vimos que a contrição é o que nos leva e nos faz permanecer na presença de Deus. E agora nós vamos ver a bênção de andar com o Senhor. Versículo 12. Versículo 12 diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de me enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Uau! Talvez você não prestou atenção no que está sendo dito aqui. Na oração e na intimidade que Moisés se coloca diante de Deus para orar, ele vai dizer aqui nesse versículo o que ele ouviu do Senhor. O que ele ouviu do Senhor. E eu quero chamar a atenção para vocês o que ele ouviu do Senhor. Ele disse assim, no versículo 12, ao final da parte: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Meus irmãos, olha o tesouro do que Deus está dizendo para Moisés, e é o que o Senhor diz para você nessa noite. Abra o seu ouvido. O Senhor disse, eu te conheço pelo teu nome. E tu tens sido achado em graça diante dos meus olhos. Isso é para você. E por quê? Porque você é bom? Porque você vem na igreja? Porque você não falta nenhum culto? Porque você dá o dízimo? Não, irmãos. É por causa de Cristo. Quando Deus está dizendo que eu te conheço, Ele está dizendo aqui, a figura que Deus está dizendo implicitamente a respeito da sua predestinação, da sua eleição, antes da fundação do mundo. Deus ordenou que você existisse, que você fosse dele, e Ele já te conhecia antes da fundação do mundo. E isso foi feito em Cristo Jesus, porque lá no Novo Testamento, a gente vai ver depois no Sermão do Monte, capítulo 7, quando se apresenta o juízo do final, Senhor, profetizamos, falamos em teu nome, e Deus vai falar assim, apartai-vos de mim, porque não vos conheço.
Mas a você, Deus conhece. Porque em Cristo Jesus, Ele te elegeu para ser dele. Ele te chamou pelo nome porque você é dele. Aleluia. E não somente nisso, mas a graça de Deus se estende. Ele fala assim: mas você tem achado graça diante dos meus olhos. É a graça que nos salva. É a graça salvadora. É a graça que nos mantém, que nos perdoa, que nos tolera. É a graça que nos purifica, que nos santifica. É a graça de ter agora a oportunidade de entrar na presença de Deus e ter comunhão com Ele. E é isso que Moisés está orando: Senhor, Tu me disseste que o Senhor conhece meu nome e o Senhor tem achado graça diante dos Teus olhos. E essa é a mesma coisa que o Senhor fala para você nesta noite. Se você é convertido, se você se arrependeu, se você veio a Cristo Jesus, confessou Cristo Jesus, é isso que o Senhor fala para você. E não é somente isso, versículo 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Moisés dizendo, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Ora, aquele que foi achado em graça, que Deus o conhece. Olha só a oração que ele está pedindo. Senhor, Tu disseste que o anjo vai conduzir o povo, mas Tu não disseste quem é que vai comigo. É isso que Moisés está dizendo. Senhor, dá-me a conhecer dos Teus caminhos. Dá-me a conhecer dos Teus caminhos. Para qual propósito? Ele fala no versículo: para que eu ainda continue a achar graça diante dos Teus olhos e possa Te conhecer. Aquele que é nascido de novo, que tem comunhão com Deus, não se mantém parado nas experiências do passado, nas coisas do passado. É algo efervescente, é um ardor em continuar crescendo na graça e na verdade, porque o Espírito Santo te conduz. O Espírito Santo gera vontade, gera uma nova mente, desejos de você em continuar e perseverar e crescer na graça. E essa é a bênção que o Espírito Santo vai conduzir você. Você vai buscar e o Senhor vai continuar agindo no seu coração para que você o conheça, para que você ache mais graça. E esse é crescente. 2 Coríntios 2:3, capítulo 3, vai dizer que nós crescemos de glória em glória. Você vai crescendo, não é algo estático. Agora já tenho 15 anos de pastor, de presbítero, de crente. Agora é só administrar. Não existe isso. É uma vida crescente, é uma nova vida, uma vida de novidade de vida em Cristo Jesus. A outra bênção, no versículo 14, diz assim: e o Senhor respondeu: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Olha, irmãos, olha o que o Senhor está respondendo. Moisés fala: Senhor, se Tu me conheces, se o Senhor me conhece, se o Senhor tem achado graça, o Senhor me dá a conhecer do Teu caminho, ou seja, quem vai comigo? E Deus responde: a minha presença irá contigo. E na segunda parte ele fala: e te darei descanso. A presença de Deus com o seu povo, com você, para que você ande com Ele. E quando Deus está presente com você, a bênção é o seu descanso. O descanso de alma, certeza que você é filho de Deus, porque o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho. Quando você está abatido, quando você está no poste e fala: Senhor, eu estou numa situação que eu não tenho para onde ir, Senhor, o que eu faço? O Espírito Santo ministra: eu sou contigo. Isso acalenta a sua alma, fortalece seu espírito, te dá vigor para continuar batalhas que muitas vezes estão muito além do seu alcance, porque o Senhor está te ensinando a depender dEle, a continuar humilde na presença dEle, quebrantado na presença dEle. O Senhor é contigo, meu irmão e minha irmã. O Senhor te dá descanso. Não é uma promessa no futuro, depois de uma campanha de vários jejuns. Isso é uma realidade no seu espírito hoje. Versículo 14. Versículo 15. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Porventura não é em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os outros povos? Ora,
Deus havia dito, a priori, que o anjo ia com o povo. Moisés se apresenta diante de Deus e fala: Senhor, se eu tenho sido conhecido, tenho graça, me mostra o teu caminho, quem é que vai comigo? O Senhor fala: eu vou contigo e te darei descanso. Então Moisés não quer a presença de Deus somente para ele. Ele intercede pelo povo. Ele fala: Senhor, se a tua presença não for comigo e com o teu povo, ele intercede pelo povo. O que eu quero ressaltar nesse ponto aqui, que quando você é abençoado com as insondáveis riquezas de Cristo, pelas verdades a seu respeito conquistado na cruz, que você é chamado pelo nome, você tem achado graça diante de Deus, Deus é com você, você é uma bênção de Deus, não para simplesmente guardar para você, mas é para abençoar outros. Você foi chamado para ser uma bênção. Na sua casa, no seu trabalho, na igreja, no poder da graça do Espírito Santo, você passa a ser um intercessor. A oração do coração do crente dura serviço. É assim: Pai, obrigado por hoje, abençoa minha esposa, meus filhos, meu trabalho. Senhor, abençoa minha sogra, meus cunhados. Senhor, abençoa em nome de Jesus, amém. A oração está em torno dele, ele é o centro da oração. Um homem quebrantado, um homem que está na presença de Deus, ele tem consciência que o pão não vai faltar, ele não precisa se preocupar do amanhã. Ele está preocupado com o reino de Deus. Ele busca primeiro: Senhor, tem misericórdia, Senhor, das pessoas que estão indo para o inferno. Pai, não tem aqui no meu condomínio, aqui na minha rua, aqui no meu trabalho. Senhor, tem misericórdia dos irmãos na igreja. Senhor, abençoa o pastor, abençoa o presbítero. Senhor, abençoa os trabalhos. Senhor, me ajuda a estar na oração. Senhor, eu quero orar mais ao Senhor. Pai, essa é a diferença. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Meus irmãos, para terminar, a minha pergunta que eu faço para você hoje, mediante o tema dessa pregação, que você precisa andar na presença de Deus. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção daqueles que estão satisfeitos com a sua vida, que estão satisfeitos e falam assim: Jesus é bom, eu gosto de Jesus, sabe? Jesus é legal, eu acho interessante, um bom mestre, sábio, muita sabedoria. Não, mas eu vou na igreja assim uma vez por ano, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá orar, ele me atende. Olha, eu tenho sido tão abastado, minha família, meu emprego, olha as coisas que eu tenho. Esse é o ímpio. Ele está feliz com aquilo que ele tem recebido, com aquilo que é natural. Ele quer Deus somente pelas bênçãos. É como os 10 leprosos. Ele vai lá, ora, Deus cura, Deus dá bênção, só volta um. Os outros 9 são ímpios. É aquele que está satisfeito com a sua vida e se sente abençoado porque ele tem um bom carro, uma boa família, não depende de ninguém. Ele está satisfeito. Eu apelo para você: se arrependa, porque um dia você há de estar diante do trono de Deus, e naquele dia ele vai falar assim: apartai-vos de mim que não vos conheço. Não há algo mais terrível que um homem possa ouvir na sua vida. Hoje você está se gloriando, você está se exaltando, você tem muitas coisas para falar sobre você, sobre o que você conquistou, mas tudo isso não serve de nada, porque adianta ganhar um homem o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu apelo para você: ouça a palavra, creia em Cristo, ore ao Senhor e diga: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A segunda aplicação aqui para a igreja, aqueles que estão convictos do seu chamado, que você se converteu, se arrependeu, mas a sua vida parece igual à do povo do mundo. Você também está satisfeito com o seu trabalho, com o seu currículo, com o seu mestrado, com a sua vida, com a sua família. Coloca você e um crente e um ímpio, não tem diferença nenhuma. Você parece igual, fala das mesmas coisas. Não tem o ardor da presença do Espírito Santo, meu irmão. Isso não é para você. Você está debaixo da aliança, da nova aliança. Isso não é você. Você não é isso. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo de Deus, para ter comunhão com Deus, para resplandecer a glória de Deus, para ter uma oração, ser bênção de Deus onde você está. Você foi chamado para viver uma vida, uma novidade de vida. Esse é você. Se você está acomodado na sua religiosidade, ou se você está confortável, meus irmãos, eu clamo agora
Irmãos, olhe para o coração. Veja como você tem orado. Veja o que você tem priorizado. Você tem participado nos cultos de oração. Você tem intercedido pelas almas, pela igreja. Nós estamos aqui de passagem. Isso aqui vai passar rapidamente. Nenhum de nós, em poucos anos, nenhum de nós existiremos aqui. Mas aqueles que são em Cristo Jesus estará eternamente com Ele em Cristo. Eu apelo para que você abaixe a sua guarda dos seus justificativas, das suas razões e fala: Senhor, fala comigo. Realmente eu não sinto o ardor do Espírito Santo no meu coração. Você foi chamado para ser bênção. Promessa, você está na promessa de Abraão. Abraão, se tu uma bênção para todas as famílias. Você foi chamado para ser uma bênção no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Me faz ouvir da tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando o meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti, tua glória e salvação. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua voz, como água é, que vem para transbordar, trovões que vêm para estremecer minha alma com poder. No deserto ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua palavra como fogo é, purifica o coração. Martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva a todo que buscar, alimenta o faminto, sacia o sedento. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração.